Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco afundou, levando com ele toda a sua carga. Por causa desse único evento, que estava totalmente fora do controle de Zeno, ou de qualquer pessoa, este homem, antes tão rico, de repente se tornou pobre em um instante. Imagine que você é Zeno. Como reagiria ao ver o trabalho de toda a sua vida sendo destruído pela força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida te traiu? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade, e uma pequena reorientação da sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O núcleo do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler os escritos de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que acontece conosco, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande eficácia. Em vez de lamentar o leite derramado, ou neste caso, a carga afundada, Zeno focou em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje, as pessoas costumam ver os estoicos como indivíduos que não se quebram, que raramente oscilam em extremos emocionais, sem acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de descrever pessoas sem emoção, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e compreender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida perdura há séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada hoje da mesma maneira que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas a partir de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única sobre o mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, assim, diferentes perspectivas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em lugares públicos, sua filosofia era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar a todos, e por isso não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás de muros de uma escola ou dos pátios de palácios. Como resultado, desde escravos até imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, porque ele era um ex-escravo, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano, um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Hoje, quando ouvimos essa palavra, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por serem diversificadas, e esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam estudar filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musonius Rufus, professor de Epicteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se agradam tanto quanto os homens de ações nobres e justas e rejeitam as opostas. Sendo assim, por que é apropriado para os homens buscar e examinar como viver bem, ou seja, praticar filosofia, mas não para as mulheres? Mesmo numa época em que isso não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes simplesmente porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem. A chuva é uma coisa boa. Ela ajuda a regar as plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando uma nuvem escura te pega sem guarda-chuva, a experiência nunca é boa. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? Porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. E, embora seja desagradável, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo
nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, vai acontecer. Imagine o pior resultado e fique em paz sabendo que ele pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício que visa aumentar o sentimento de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios em vez de quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda a entender que não importa o quanto as coisas fiquem difíceis, você ainda sobreviverá e pode até prosperar, se sua mentalidade for a correta. Ao suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde somos bombardeados com propagandas, somos levados a acreditar que, se não tivermos o próximo grande lançamento, não parecermos de uma certa forma ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa, crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que, muitas vezes, essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos estar criando expectativas irreais para nossas vidas, deixando-nos no final desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma maneira de viver. Devemos, ao invés disso, focar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Vínculos externos e expectativas secundárias em relação às ações que realizamos quase sempre levam à decepção. Muitas vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo formando uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor interno. Mas o estoicismo nos ensina que, se encararmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam cada vez mais. Mas mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como escreveu Sêneca uma vez, aprender a viver com menos cria espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco, como seres humanos, e em nada que possuímos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos nos esforçar para manter a calma, independentemente do que a vida nos impõe, porque, independentemente do que queremos, no final das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pelas que podemos. Buscar objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando as coisas não saem do seu jeito é, na visão dos estoicos, inútil. Fazer vídeos para o YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro você deve formar sua ideia, o que leva uma eternidade, depois pesquisá-la, descartá-la porque não é boa, começar de novo, escrever o roteiro, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Até o momento em que você clica em enviar, tudo está sob seu controle. No entanto, uma vez que você clica no botão de upload, o poder muda para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e seguidores tem, métricas que, na maior parte, estão fora de seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que colocou nele e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa libertar-se das algemas sociais que você mesmo colocou.
Pense em uma pessoa que trabalhou arduamente em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora, ele sente que merece uma promoção e vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, mas não concede a promoção, e ele volta para casa pensando que deve ser ruim no trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter simplesmente acordado com raiva, que outra pessoa pode estar mais qualificada ou talvez a empresa esteja perdendo dinheiro e não possa arcar com o custo. Ele não sabe a razão, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente tivesse valorizado o relatório de desempenho de qualidade que entregou, continuando a fazer o que fazia para conquistar a promoção desejada, poderia ter sido muito mais feliz. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reorientação da sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê o sucesso baseado no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo e escolher nossa reação ao que nos acontece. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deveria ser ter o que é essencial e então ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve prejudicar o outro, pois nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos até finalmente ser libertado. Quando foi libertado, foi eleito presidente da África do Sul, e assim, muitos pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas envolvidas com o apartheid ou com sua prisão. Mas claro, ele não o fez. Ao longo do tempo na prisão, Mandela leu os escritos de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores essenciais do estoicismo, todos os quais praticou ao longo de sua vida. Em vez de exigir vingança, Nelson Mandela exortou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava além do controle deles e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Esse é o caminho estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A TREC ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite desafiar o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando você percebe que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com sentido e felicidade simplesmente encontrando qual é esse propósito. Como muitos de nós sabem, no entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo, como tudo o mais. Temos que reconfigurar a maneira como pensamos, sair com o velho e entrar com o novo. Para resolver nossos problemas de felicidade, precisamos praticar o amor próprio. Redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nos afogarmos, podemos ter paz com o fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim,